Uma coisa é você ter uma profissão e você precisar executar uma profissão, né. Então eu sou arquiteta, eu preciso fazer projetos. Outra coisa é você precisar ter um time e você fazer com que esse time performe. Uhum, Você precisa que as pessoas performem, uhum, né. Então isso para mim, eu não entrei lá sabendo, eu sim, tive que ir desenvolvendo ao longo do tempo, muito né. bom. Fala, turma do Desenvolva-se Cast, que bom estar aqui com vocês. Olha, em um dia especial, dia que eu completo 33 anos de vida, tenho alguns aprendizados nesses anos até aqui, mas eu tenho muita coisa ainda para poder aprender. É um prazer estar aqui no dia do meu aniversário, poder servir você com um tema que eu gosto muito. E eu tenho certeza que o tema, a convidada que eu trouxe hoje, vai fazer a gente crescer. Nós vamos sair daqui esticados para poder avançar tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Sem mais delongas, eu quero apresentar a vocês Gabriela Rabelo, que está aqui hoje. Gabi, bem-vinda! Obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui com você nessa data tão especial. Trouxe presente? Trouxe um presente, a minha presença, cara. Que Boa, honra, acho que fazia um tempinho que a gente não se via, não é fazia um mesmo? tempinho. Sabe que ontem eu estava pensando, eu falei: "Cara, o que que a gente dá de presente para um cara tão especial como o Thiago, assim, né?". Então, ainda pensei: "Acho que vou levar um bolo pra ele", mas será que ele tá comendo doce? Tem que ser zero açúcar. Ah, Aí, então, tá tá vendo? vendo? Tinha que levar um bolo de zero açúcar pra ele. Boa. Enfim, mas você é uma pessoa muito especial, ministra demais na minha vida sempre, né, já há um bom tempo aí que eu tenho te escutado muito, e isso tem transformado muito a minha vida, então muito obrigada e parabéns, que Deus te Amém. acrescente muitos anos de vida. Amém, amém, amém. Amém. A nossa, Ah, pra gente nossa. cumprir o nosso propósito, não é? Exato. Muito bom, Gabi. Tô honrado de ter aqui você hoje pra gente poder falar um pouco sobre a tua vida, tua experiência. Você é uma pessoa que tem anos de carreira em uma carreira, não é? Mas tem se descoberto cada vez mais. Hum. E quero mergulhar com você em vários temas, em vários assuntos, mas só te apresentando pra turma. Gabriela Rabelo. Hoje ela é head geral lá na FN Patrimonial. Conta pra turma um pouco do que você faz hoje em dia na tua empresa. Beleza. Bom, a empresa que eu atuo hoje, ela é uma gestora de ativos imobiliários, né, aí no ramo corporativo. O meu papel ali dentro é fazer a gestão completa do patrimônio do investidor. Então a gente tem agora, né, no Brasil um mercado onde tem muito fundo imobiliário, onde o mercado imobiliário está, graças a Deus, aí crescendo cada vez mais, mas a gente tem uma má gestão dos ativos, né, ou seja, a gente tem às vezes ativo muito bom, Uhum, ou com uma vacância muito alta, ou com, uma alocação muito mal feita, né, seja uhum. por um valor ruim ou um contrato mal elaborado que vai gerar um problema ali na frente lá na frente para o investidor, para o fundo, enfim. O nosso papel ali é pensar na alocação, pensar no imóvel de forma, número um, preventiva e número 2, como um investimento de fato. Então, Uhum, tanto o fundo quanto o proprietário autônomo, investidor, comprou aquele imóvel, aplicou aquele dinheiro naquele ativo como um investimento, embora às vezes muitas das vezes a gente tem muito cliente que não tem essa percepção, mas uhum. ele poderia ter investido em alguma outra coisa, mas não, Sim. ele investiu no mercado imobiliário, que é um mercado muito bom, tem uma ele pode gerar uma rentabilidade muito alta, ele tem um crescimento muito grande ao longo do tempo, mas as pessoas elas não sabem muitas das vezes gerir aquele patrimônio para trazer uma melhor locação, para não deixar o imóvel vago, e o nosso papel lá dentro é fazer isso para o investidor. Que legal. Fazer com que o imóvel ele performe, com que a locação que vai ser feita, ela seja uma locação segura, né, que mitigue riscos lá na frente. A gente trabalha com empresas nesse mercado corporativo, obviamente, né, ou seja, o que eu quero dizer é que a gente não trabalha muito com o residencial, muito com a pessoa física ali, Uhum. então há uma preocupação muito grande em trazer empresas sérias para cada produto que a gente faz a gestão, Legal. tá. E isso, eu aprendi, eh, muito tempo atrás, mas foi reforçado bastante pra mim na minha vida nesses últimos dias. Cara, se você é bom em algo, foca nesse algo e se torne um especialista nisso. Eh, e contrate boas pessoas para as outras áreas, não é? Uhum, E às vezes você tem um empreendedor que está ouvindo a gente aqui agora, e o patrimônio dele poderia estar sendo muito melhor gerido e cuidado
não é? Pensando inclusive a longo prazo, né? Exato. Esse empreendedor, esse investidor, enfim, não consegue pensar nisso. Então, fica de lição, né, Gabi? Fica de lição. Contrate os melhores para fazer aquilo que você não sabe fazer. E especialista no mercado imobiliário, né, então Sim, assim, às vezes, as empresas elas pensam, né, as empresas que investem em imóveis pensam em contratarem especialistas do mercado financeiro, às vezes para pensando na rentabilidade, pensando em fazer o produto performar ali, mas são pessoas que não têm conhecimento do mercado imobiliário. Então perfeito. tem que ter sim, né, um gestor financeiro, um gestor, que é especialista em fundo, enfim, seja lá qual for o tipo da empresa ali ou do investidor, mas alguém que conheça o mercado de fato, né. Muito bom, muito bom. Gabi, hoje você está como head, não é, de uma empresa, Uhum, mas nem sempre foi assim, não é? Quanto exato. tempo você tem de casa? 19 anos vou fazer agora. 19 anos Isso. na mesma empresa. Eu quero que você conte um pouco pra gente, como que você começou e quais foram os passos que você foi dando até chegar onde você esteve, pra gente entender um pouco mais da sua história e o quanto que você evoluiu e o output disso, turma. A Gabi, ela foi minha mentorada no ano de 2025, certo? Ano Uhum, passado, exato. 2025. E foi um tempo que a gente, aprendeu muito sobre a Gabi, sobre o teu autoconhecimento, né, o quanto que isso, gerou de impacto pra tua carreira. A gente vai chegar lá, mas primeiro conta pra turma, qual que foi o teu começo e como que você foi crescendo. Eu comecei muito nova, né, foi praticamente meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos na época, eu comecei como recepcionista, só que eu sempre fui muito hiperativa e muito curiosa, Uhum. né, então eu era do tipo de funcionária que escutava a conversa de todo mundo, queria saber tudo o que acontecia na empresa e queria ajudar de alguma maneira. Então, beleza, eu era recepcionista da empresa, cuidava ali dos atendimentos aos clientes, cadastros de imóveis, mas na hora que eu estava ociosa eu queria fazer alguma outra coisa. Muito bom. E graças a Deus eu tive pessoas muito boas, me gerindo desde quando eu entrei lá, eu sou muito grata por isso. E eu comecei ali a já de cara, fazer atividades voltadas para a administração imobiliária. E Ô, fui me apaixonando. Luan, me arruma um papel e uma caneta, pelo amor de Deus, porque vai ter coisa que eu vou precisar anotar aqui. Se você tá acompanhando aí obrigado. E não anotou, já tem pontos aí pra gente destacar, mas concluir. Vai lá. Boa, boa. Então eu era muito curiosa, eu não queria ficar parada, eu queria fazer alguma coisa e de cara comecei a fazer a mexer com as questões ali da administração dos imóveis, era uma carteira muito pequena na época, a empresa também estava começando, é uma empresa que fez agora 22 anos, né, então, ou seja, eu entrei muito no começo dela. Sim. Eh, Enfim, e aí com 3 anos mais ou menos, eu assumi a administração da carteira. Antes disso, eu entrei muito nova, né, como eu disse, na empresa, e eu vim, assim, de um momento em que eu tinha acabado de terminar o colégio, tinha feito cursinho e fiz cursos profissionalizantes durante toda a minha vida, assim, toda a minha vida, né, toda a minha adolescência. Uhum. Então recebia muito convite de outras empresas para atuar nessas outras empresas. Obrigado, pode ir. E os nossos diretores ali sabiam disso, e a gente, com o passar do tempo, foi negociando e conversando. Como eu gostava muito de trabalhar lá dentro, aceitei ali o novo desafio de administrar a carteira de imóveis. Passei a administrar a carteira de imóveis, depois, ganhei a confiança, né, da minha diretoria, comecei a cuidar do financeiro da empresa como um todo. Uhum. Ele me deu uma oportunidade ali no momento que ele precisaria se ausentar, isso deu muito certo. Passei a fazer o financeiro da empresa. Depois eu comecei a cuidar também, né, eu já cuidava da carteira de administração, os imóveis que a gente administrava ali, cuidava do financeiro, comecei a cuidar da parte operacional da empresa. Então, eu era responsável por quem cuidava da recepção. Na época, se utilizava muitos serviços de motoboy, né? Sim. Então, os serviços de motoboy que precisava, assinava contrato o tempo todo. Então, ia e voltava de contrato. Toda a parte operacional e administrativa da empresa eu fazia lá dentro. A empresa ela foi crescendo, então quando eu entrei era uma sala de 30 metros quadrados, uma empresa única. Depois de um tempo já começou a aumentar muito o tamanho da empresa, aumentar muito o tamanho do quadro de funcionários, até que chegou um momento que eu achava que o meu negócio era financeiro, Uhum. né, e tanto eu quanto as pessoas que eu me relacionava ali. Então eu optei por cuidar do financeiro da empresa. E aí deixei de administrar a carteira de imóveis e fiquei só com o financeiro da empresa. E aí foi quando ficou muito nítido
o resultado que eu dava na administração da carteira. Então, assim, além de, cuidar da carteira, a gente não perdia cliente. Os clientes, eles confiavam muito no meu trabalho. E conforme eu saí da gestão da carteira e comecei a ficar só no financeiro, outras pessoas assumiram, a empresa começou a perder cliente. Ficou muito nítido ali que os clientes, eles confiavam na Gabriela Rabelo. Então eu volto para fazer de novo a gestão daquela carteira, agora já com funcionários, já como coordenadora daquele setor. Uhum. Ali naquele momento eu já entendia de todos os processos da empresa, então todos, assim, desde a recepção até o jurídico, o comercial, tudo o que acontecia ali dentro, eu sabia, né. Então, como eu disse lá no começo, eu sempre fui muito curiosa, sempre quis saber muito o que todo mundo fazia, então isso me deu uma percepção muito boa do negócio como uma forma geral. Uhum. 9 anos atrás, a empresa decidiu desmembrar a parte de gestão imobiliária da parte imobiliária, de Hum. fato. Uhum. E aí nós abrimos um CNPJ exclusivo para a FN Patrimonial, com o intuito de prestar serviço também para outras imobiliárias, né, fazer parceria com outras imobiliárias e expandir o negócio. Uhum. E aí, desde então, eu assumi a empresa como um todo, né, então, eh isso há 9 anos atrás, há 3, 4 anos atrás oficializo a minha posição como head da empresa e cuido da empresa de uma forma geral. Uau! Acho que é um pouquinho essa trajetória. Nossa. Você foi falando de coisas aqui, Hã, a turma que vamos lá. acompanha a gente, ela vem aqui muito pra, cara, como que eu melhoro na minha carreira, como que eu melhoro na minha profissão e como que eu melhoro na minha vida, né? Algumas coisas que vale muito deixar claro aqui. Curiosidade. Curiosidade você não aprende em nenhuma faculdade, Não. né? Nenhum curso técnico vai te ah, ensinar a como ser curioso. Então, isso vem de um desejo teu que você tem que ter, e isso te posiciona melhor dentro de uma empresa. Porque qualquer empreendedor vê que aquela pessoa tá olhando e tá se importando, tá com fome do que tá acontecendo, obviamente, se eu tiver que dar oportunidade para uma pessoa, eu tenho duas para escolher. Eu tenho uma pessoa que é curiosa e tenho uma pessoa que é desinteressada. E faz bem só o dela. Cara, eu vou querer dar oportunidade pro curioso, não é? Outra coisa que você coloca ali, você era uma pessoa questionadora. Uhum. Tem uma soft skill chamada pensamento crítico. Pensamento crítico não é você aceitar tudo que falam pra você e tomar aquilo como verdade absoluta. Ah, mas foi meu chefe, foi o dono da Não, pera lá. Você questionou? Você entendeu? Você fez perguntas relevantes? Cara, tem gente que faz só porque foi o chefe ou a chefe que pediu, e não sabe o porquê que tá fazendo aquilo, não sabe o resultado que vai gerar aquele trabalho, e no final das contas, não tem aquele senso de propósito de cumprir a sua missão de vida, né? Sim. Uhum. Outra coisa que você coloca aqui, você, ali ainda na tua fase de adolescente, vida adulta jovem, estudava, afiava o machado. Tem Uhum. gente que chega num patamar e fala: "Ah, tá tudo certo", e para de É, estudar, não pode. para de ler, isso não pode, cara. Outra coisa, resultado nítido. Cara, todo mundo é contratado para gerar resultado. Absolutamente todo mundo, não é? Eh, Só que tem pessoas que não geram resultados, isso é um problema. Tem pessoas que geram resultado meia boca, isso também é outro problema. E tem pessoas que geram bons resultados, só que elas não vendem, ou elas não sabem se vender a Uhum. partir dos resultados que geram. Isso também é um problema, porque na realidade não é só sobre gerar resultados, é sobre gerar resultados e evidenciar o quanto de dor que você resolve dentro daquela empresa, não é? Porque, poxa, imagina que eu contrato alguém, esse homem ou essa mulher vem trabalhar aqui comigo, e aí eu percebo o valor agregado que essa pessoa está colocando, uma vez que ela me traz isso, fica muito mais nítido. Só que às vezes a pessoa tá agregando tanto valor, a empresa cresce, a pessoa vai agregando valor daqui, valor dali, só que se ela não se posiciona, isso não vai chegar para mim. E eu não vou conseguir entender, se aquela pessoa tá na posição certa, ou poderia promovê-la para uma outra posição, Uhum. né, colocar ela mais como estrategista. Então, isso é muito importante. Acho que o penúltimo aqui, tá? Confiança estabelecida. Cara, isso pra mim, Gabi, é uma marca forte de todo qualquer profissional. Cara, se você é bom, você confia em você e isso transborda na vida de quem te assiste, de quem te vê, Ah, sim. né? Então é por isso que seus clientes
observavam isso. E por último, entendia todos os processos da empresa. Isso fala de fome, isso fala de apetite. Tem um termo hoje no mundo corporativo que está muito presente, que doido não usar essa palavra presente, mas é o tal do presenteísmo. Uhum. Presenteísmo é o colaborador estar, por exemplo, no escritório da empresa, ou tá de home office, de frente pro computador, no horário de trabalho, ele fisicamente tá ali, mas a cabeça dele tá em Nárnia, tá em outro lugar, né, e a pessoa, ela tá consumindo ali o tempo da empresa, os recursos da empresa, só que ela não consegue produzir, porque talvez não tenha real conexão com aquele trabalho, não tá fazendo aquilo que ela nasceu pra fazer. Cara, são N fatores, maus relacionamentos dentro da empresa, Sim, né, gestores tóxicos, sim. uma série de fatores. Uhum. Mas ainda assim, a Gabi eu tenho certeza que passou por vários desafios, mas ainda assim você teve essa fome de querer aprender os processos, aprender como a empresa funcionava. Ah, eu tinha mesmo, Isso é bom, isso é bom. tinha mesmo. Hã, o que que você foi desenvolvendo ao longo do caminho, na sua percepção, além do conhecimento técnico e relacional ali com as pessoas, que te fez crescer na sua visão? Thiago, eu acho que o que eu fui desenvolvendo foi o aperfeiçoamento daquilo que eu ia conhecendo, né. É como você disse, a curiosidade você não consegue ensinar para ninguém, ou ela tem ou ela não tem. Uhum, As outras capacidades ali você consegue ensinar e ir desenvolvendo. sim. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas foi algo que eu nem sempre, não foi sempre que eu sabia fazer, né, eu tive que apanhar ali um pouquinho. Eu me recordo que a primeira funcionária que eu tive efetivamente, ela saiu da empresa porque, o meu ritmo era muito mais rápido do que o dela, e a gente não conseguia se conectar Uhum, naquele ritmo. Eu não entendia que as pessoas elas tinham cada uma o seu ritmo, a sua forma de atuar, e uhum, que essa conexão ela precisava existir. uhum, Então eu precisei perder, eu gostava muito dela, mas uhum. precisei perder para entender que eu precisava respeitar o ritmo das pessoas, Sim, né, isso sim. lá no comecinho quando eu comecei a gerir pessoas, minha primeira funcionária. Uhum, Então fui aprendendo a cuidar das pessoas, a uhum, entender quem elas são, para aí então obter o resultado delas. Porque assim, uma coisa é você ter uma profissão e você precisar executar uma profissão, né. Então eu sou arquiteto, eu preciso fazer projetos. Outra coisa é você precisar ter um time e você fazer com que esse time performe. uhum, Você precisa que as pessoas performem, uhum. né. Então isso para mim, eu não entrei lá sabendo, eu Sim, tive que ir desenvolvendo ao longo do tempo, muito né. bom. Então eu aprendi, por exemplo, que as pessoas elas precisam estar conectadas, que as pessoas elas precisam, entender o seu legado, se apaixonar pelo seu legado e querer te seguir, Muito bom. Nossa, porque muito. senão elas não vão performar, elas vão fazer o que você disse aqui, de sentar ali na cadeira e ficar ali, às vezes sem saber o que está fazendo, Uhum, né. Às vezes você explica para ela uma função e ela fala que ela entendeu, mas ela não entendeu. Ela acha que é só preencher aquilo ali e acabou, mas não, ela tem uma responsabilidade em cima daquilo, sim. né. Agora quando ela se conecta com você e ela acredita no que você está falando, é diferente. Você consegue, eh, vamos lá, eu acho que eu cresci muito lá dentro, porque eu me apaixonei pelo legado de quem estava acima de mim, e acreditei que o caminho que eles estavam seguindo era um caminho próspero. Boa. Né, então o contrário não, né, o que vai após mim também é verdadeiro. Uhum, Então quem vem após mim, ela também precisa se apaixonar pelo meu processo, pelo meu projeto de vida, de profissão, de trabalho ali dentro. Recentemente aconteceu algo muito interessante. Eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava relatando ali para mim que ela não estava feliz no trabalho dela, uhum, que ela não conseguia ter uma troca com a chefe dela, ela queria muito crescer, ela queria muito subir mais uma etapa na profissão dela, ela entendia que ela tinha capacidade disso, mas ela não conseguia ter essa troca com a gestão, ela não conseguia ter essa troca nem com a gestão dela, nem com quem estava acima da gestão dela. uhum, E por conta disso ela tinha uma percepção muito ruim da empresa, e eu conheço a empresa. E eu falei: "Cara, a empresa não é ruim da maneira como você está falando. uhum,
Só que se você não se conecta com a empresa, se você não consegue se conectar com a sua gestora, com quem está acima de você, você vai precisar procurar um outro lugar para trabalhar. Exato, Um lugar que você acredite exato. que você está sendo valorizado e que você acredite que o propósito daquela empresa tem fit com o seu propósito de vida. Sim, total. Senão você não vai conseguir romper essa barreira que você está me contando aqui. Isso faz uns 20 dias essa conversa e ontem foi sexta? Quinta-feira, ela se desligou dessa empresa, foi para um outro lugar. E, Gabriela, poxa, você não teve um papo com ela para ela continuar nessa empresa? Cara, não era o propósito dela ali dentro. Muito bom. Ela não conseguia se conectar com aquilo. Então, acho que isso é muito importante. Tomara que agora ela consiga se conectar nesse novo lugar, mas ela tá indo atrás do crescimento dela. E a empresa vai, com certeza, buscar uma pessoa que se conecte com o que ela precisa, que vista a camisa do negócio ali. Perfeito. Eu acredito muito que o nosso trabalho, ele tem que revelar a essência do nosso ser, né? Aquilo que eu Exato. faço todo santo dia revela quem eu sou, não é? Poxa, você pega Davi na Bíblia, por exemplo. Uhum. Cara, cuidando de ovelhas. Ele era Sim. um pastor. Quando ele cresceu, ele precisou cuidar de pessoas, não Uhum. é? Tanto que em algum momento, quando ele está sendo perseguido, ele fica preso dentro de uma caverna com 400 homens, né? 400 homens, que era a escória da sociedade, segundo a Bíblia na época, homens mentirosos que deviam, que, enfim, tinham muitos problemas sociais, mas Davi fez esses caras acreditarem neles mesmos. Ou seja, imagina se Davi tá na posição errada, não é? Uhum. E aí a gente faz um paralelo para os dias atuais. Cara, quantos gestores hoje estão ocupando a posição de gestores, mas eles estão sufocando seus Seus liderados, liderados. não é? Porque eles não sabem a posição que eles devem jogar, ou se sabem. E aqui também vai muito um problema da empresa, né? Às vezes o cara tá performando, a mulher tá performando muito bem ali na área de entrega, uma área um pouco mais técnica, e tá voando, vai dando oportunidade, oportunidade, oportunidade. Chega um momento que você tem que fazer essa pessoa subir. Só que quando ela sobe, ela tem duas responsabilidades: fazer a área performar com os resultados, obviamente, mas ela tem uma outra coisa: cuidar de pessoas. Uhum. E é aí que vem exatamente isso que você falou. Se você não aprende a cuidar das pessoas, você não vai conseguir extrair o melhor resultado delas, né? Sim. Então, isso fica muito claro poxa, para você que é líder e tá ouvindo a gente aqui agora, tira esse momento de reflexão. Será que eu tô me conectando com as pessoas e eu consigo enxergar o CPF que tá por detrás do crachá? Ou eu só tô vivendo a vida e tentando fazer aquela área funcionar e dar certo? Cara, teu trabalho, ele tá conectado com o teu propósito de vida? Teu propósito de vida tá claro pra você? Você tá cumprindo a tua missão? Então reflete sobre isso, porque uma vez que você começa a cumprir a sua missão de vida, fica muito mais fácil de fazer. Não é que não vai ter desafio, né, Gabi? Tem muitos. Mas as coisas vão se encaixando, né? As coisas vão acontecendo. Então, Sim. reflete sobre isso. Gabi, tem uma pergunta pra te fazer, e pra mim ela é muito impulsionadora ou condutora para o nosso podcast. O que que você precisou aprender sobre você, sobre si, para você chegar onde você chegou? Na verdade, são duas perguntas. O que que você precisou aprender sobre você para chegar onde chegou? E quanto que isso custou para você? Uau! Eh, eu acho que eu tive 2 momentos na minha vida profissional. Eu tive um momento de aprender uma profissão, aprender a gerir pessoas, Tá? né. Na verdade, acho que foram 3 momentos, 3 momentos. Eu tive que aprender uma profissão, tive que aprender a gerir pessoas. Como eu disse, gerir pessoas nunca foi nem sempre foi tão fácil. Uhum. Né, tive ali as minhas dificuldades. Mas até um certo ponto, eu apesar de entender que as pessoas elas tinham que se conectar comigo e eu trazia essa conexão, eu ainda tinha algo a romper. Eu ainda não tinha conseguido chegar ali no limite de fazer com que as pessoas fossem de fato minhas seguidoras, Uhum. né. Uhum. Porque assim, Thiago, só um parêntese aqui, eu sempre falo uma coisa pro meu filho que eu acho muito interessante, que é: as pessoas importam mais. O que que eu quero dizer isso pra ele, né, uma criança de 9 anos, tá aprendendo sobre a vida, começando a aprender agora, Uhum.
né, mas é agora que começa a entender que nem sempre o brinquedo é mais importante, Sim. mas a pessoa. Porque hoje eu tô ali brigando por alguma coisa, mas amanhã talvez eu precise daquela pessoa, né. Exato. E no mercado de trabalho, né, no ambiente corporativo, é o mesmo. Então eu posso querer sim, devo querer trazer resultado para a empresa, devo querer que o meu negócio gere resultados, precisa performar, o meu cliente ele precisa estar satisfeito, mas antes de tudo isso eu preciso das pessoas. Uhum. Uhum. Muito bom. Então eu preciso que essas pessoas estejam bem, que essas pessoas estejam à vontade na função delas ali, para elas conseguirem entregar o que precisa ser entregue, né, para que o meu cliente se sinta satisfeito com o trabalho direto ou indireto dela, né, seja ela uma pessoa que tem relacionamento com o cliente ou não, mas o trabalho dela vai impactar no cliente, para que a minha empresa ela gere o resultado que ela tem que gerar. Então, acho que essa percepção mais ampla do que eu precisava, levar para as pessoas, eu tive depois que eu fui mãe. Então, quando eu me torno mãe, existe uma Gabriela antes, existe uma Gabriela depois disso. A minha relação com as pessoas, ela foi alterada de uma forma muito significativa, Que legal. porque eu passo a me importar com as pessoas, eu passo a aprender o que é de fato empatia, me colocar no lugar das pessoas. Afinal de contas, é um momento tão sensível da nossa vida como mulher, que a sua sensibilidade ela é mais aguçada, de fato. Uhum. Uhum. Então, o eu tive que aprender nesse momento, né, com a maternidade, como que eu consigo cuidar melhor das pessoas, como eu consigo cuidar, Uhum. de verdade. Então esse foi um segundo momento. E um terceiro momento, que aí vai para o autoconhecimento mesmo, eu apesar de, graças a Deus, ter tido muito sucesso na minha vida profissional, sempre existia um questionamento muito grande dentro de mim, que era: "Beleza, tudo bem, mas e aí?", né, "Qual que é o meu propósito diante Uhum. de tudo isso?", Uhum. né, por que que acontece XPTO na minha vida, por que que eu tô aqui, né, legal, faço a empresa performar, os clientes eles estão satisfeitos, os clientes eles confiam muito no meu trabalho, os Hum. clientes eles só assinam um contrato se a Gabriela falar: "Olha, pode assinar, tá tudo certo", mas qual é o propósito atrás de tudo isso? E aí, para entender o propósito, eu tive que mergulhar na Gabriela, entender quem é a Gabriela de verdade. Muito bom. Tá, Muito. que aí acho que a gente entra já na parte de mentoria, né, aí eu precisei de fato, eh, ter a humildade de trazer pessoas como você para me ajudar a entender, pra me ajudar a me enxergar e descobrir o meu propósito de verdade. A gente tá falando de uma head, de uma empresa, na época com quantos anos? Ah, eu já tinha mais de 15 anos de empresa, 15, 16 anos de empresa. E de idade? 30 e 33 anos, agora eu 30. tô com 36. Boa. Eh, Nessa altura do campeonato, você teve que quebrar orgulho, ser humilde, olhar pra dentro de si e falar: "Cara, tá legal, mas eu quero mais, eu quero ir além". E quais foram, os principais motivadores, né, pra primeiro, quais foram os principais motivadores que você acreditou que o autoconhecimento seria um bom caminho pra você? E depois, quais foram os resultados que você passou a ter a partir do momento que você foi abrindo as portas do guarda-roupa? Costumo dizer, né, nas mentorias, que autoconhecimento é igual abrir a porta do guarda-roupa. A pessoa me procura pelo motivo X, Uhum, e aí a gente abre a porta ali do motivo X, mas descobre que tem outras coisas, né, e vai abrindo outras exato. portas e gavetas. O que que isso gerou pra você depois? Exatamente. Na verdade, você me falava muito isso, né, É, que a acho que gente quase tinha todos. que tinha que ir abrindo as caixinhas, né. E eu acho que é exatamente isso. Na verdade, eu acho que o início da minha busca por autoconhecimento, ela não começou no mundo corporativo. Ela começa ali um pouco antes, né, da gente começar a nossa mentoria, quando eu preciso parar para entender a minha própria vida, né. Então, num dado momento da minha vida, acontece algo que desconstrói tudo aquilo que eu tinha planejado para uma vida inteira. Uhum, E aí eu falo: "Ok, beleza, tudo bem", porque até aqui eu não tinha entendido muito mesmo qual que era o meu propósito, mas eu tinha um plano, só que daqui para frente. uhum, Então a minha primeira busca foi essa, foi de entender, eh eh eh, o meu propósito como pessoa, como mulher.
E aí eu fui abrindo as caixinhas, até a hora que eu me deparo com a minha vida profissional. Uhum. Que como você disse, legal, sou head de uma empresa, né, tenho sucesso no que eu faço, eu tenho uma carteira de clientes que confiam no meu trabalho, não perco clientes, clientes confiam em mim, estão comigo aqui há anos, legal. Só que eu cheguei num teto, Uhum. e para romper esse teto, Uhum. eh, eu preciso performar mais, preciso abrir outras, áreas aqui e performar nisso também. Mas como é que eu faço isso? E aí, eu acho que foi esse o gatilho, assim, que eu entendi que eu precisava de ajuda na minha vida profissional. Eu não tinha, acho que a noção que eu precisava de autoconhecimento, Uhum. né, nesse momento. Eu tinha a noção que eu precisava de ajuda para romper essa barreira, para beleza, cheguei aqui a head, o que que vai ser daqui para frente, né? Uhum. Para onde que eu vou, Sim. né? Porque eu posso mudar de área, gerir uma outra área ali, mas e aí? Sim. O que que vai ser daqui pra frente, né? Posso. Pode. eh, eu lembro que quando você me procurou, você tinha uma dor ali, como profissional ali da área que você tinha. Tiago, tô com uma dificuldade aqui, não é? E o motivo de você ter me procurado para mentoria basicamente foi esse. Mas aí eu olhei para o cenário como um todo, eu falei, tá bom, Gabi, a gente vai olhar para isso, mas e o resto aqui, né, que é o Uhum. autoconhecimento. Aí você olhava assim, autoconhecimento? Do que esse cara tá falando, né? Exato, exato. Mas foi interessante, pode continuar. Não, foi isso mesmo, na verdade, aí eu trago pra você aquela dor, e aí você me apresenta: "Ó, acho que a gente precisa, Gabi, partir aqui de um autoconhecimento, entender aqui essas suas áreas aqui que estão relacionadas à sua vida profissional". E eu falo: "Ok", a gente começa a abrir ali as caixinhas, e aí cada caixinha que a gente abria era uma descoberta muito profunda, às vezes dolorosa, né, mas que me trouxe ali já para um outro nível, com certeza. Como que foi pra você uma head, que obviamente, tem a posição de direcionar pessoas o dia inteiro, né, você tem a visão e você compartilha sua visão, espera que as pessoas façam, ou seja, é a Gabi falar e as pessoas executarem. Uhum, E essa mesma Gabi, ela sai dessa posição, e a nossa mentoria era dia de semana à noite, né, então você acabou de sair dessa posição, sentada na mesma cadeira no escritório, você, ter que ouvir alguém falar algo que te confronta, né, e aí você ter que executar aquilo que alguém te fala. Como que foi isso pra você? Tiago, acho que a gente tem que ter o coração ensinável. Na Boa. verdade, acho que foi uma das primeiras perguntas que você me fez, né: "Gabi, você tem o coração ensinável?" Eu falei: "Eu acho que eu tenho o coração ensinável". Eu acho que o lance de ser muito curiosa desde sempre, acho que isso me ajudou também, Uhum, né. Então, assim, essa curiosidade, ela me instigava de alguma forma a querer ouvir o que você tinha para me falar e vamos ver o que que vai dar isso que ele tá falando aí, né. Vamos ver se de fato, isso vai me gerar algum tipo de transformação, uhum. né. E aí beleza, ok, no vamos ver, vamos abrir a primeira caixinha aqui, aí a primeira caixinha, pá, já faz um furacão dentro de mim, né, já ativa algo aqui que eu não entendia e que abre um caminho para uma outra caixinha e vai transformando, enfim. Mas eu acho que a curiosidade e o coração ensinável, eu acredito, eu sempre oro a Deus para que ele sempre me mantenha com o coração ensinável, quando eu não tiver, que ele me dê esse coração ensinável. A Bíblia ela fala algo sobre existir, tesouros, existir muita coisa boa dentro da multidão dos bons conselhos, Uhum, né. uhum. Então eu acredito muito nisso. Isso eu passo muito para os meus liderados, né. Vamos tentar escutar. E acontece, tá. A gente tem, assim, a gente vê muito acontecer na empresa, as pessoas que são mais velhas de casa, Uhum. você vai aconselhá-las a algo, elas mal te escutam e já começam a justificar. Sim, A justificativa é aquele orgulho velado, sim, né. sim. Aquele orgulho que a pessoa ela não tá dizendo ali: "Olha, não, você tá errada, e eu não sou nada disso que você tá me falando, eu não preciso melhorar em nada disso", mas ela tá dizendo: "Olha, na verdade eu não errei", Uhum, né. uhum, uhum. E ela não abre o coração pra entender algo que vai trazer um crescimento pra ela.
Então, ou seja, por que as pessoas mais velhas de casa? Porque as pessoas que justamente entendem que já galgaram muito para chegar onde estão e que não precisam mais de conselhos. Isso é ruim, porque a gente está sempre em crescimento e em expansão. Então, sempre vai ter alguém que vai me ensinar uma coisa. Posso falar, cara? Uhum. Meu filho tem 9 anos, ele me ensina algo todos os dias. Uau. Então, por que eu não vou escutar alguém que é especialista nisso, né? Alguém que tá aqui para me ensinar alguma coisa? Isso. Escutar e vamos ver o que Deus tem para acrescentar na nossa vida com isso, né? Exato, é aquela velha frase, né? Aquilo que você sabe te trouxe até aqui, mas não necessariamente vai ser o que vai te levar daqui pra Exato, frente. O exato. maior perigo que existe no mundo é você parar de escutar as pessoas. Você parar de. Cara, na minha visão, o nosso maior inimigo, depois de espiritualmente falar, né, que é o adversário das nossas almas, mas o nosso maior inimigo da humanidade é o orgulho. É. O orgulho, ele cria problemas emocionais, ele cria problemas relacionais, ele cria falta de crescimento, ele atrofia o crescimento e inibe o aprendizado, ele nos afasta daquilo que Deus desenhou pra gente, ele não permite que a gente escute as pessoas certas, ele também não permite que a gente ah, tenha direcionamento de sabedoria para executar o nosso chamado e aquilo que a gente precisa fazer. Então, o orgulho, de fato, ele é um grande vilão. E a outra pergunta que eu tenho aqui para te fazer é, pelo fato de você ter colocado o orgulho lá no chão, não é? Como que foi para você identificar os teus pontos cegos? Eu faço essa pergunta para ti porque todo mundo, a começar de mim aqui, nós temos pontos cegos Uhum. que a gente não faz ideia. Tava te contando aqui nos bastidores. Esses dias eu conheci uma investidora anjo, startupeira, 50 e poucos anos de idade, lá de Portugal, portuguesa. Ela quis me conhecer, quis conhecer os meus projetos, eu achando que eu tô abafando no mundo, né? Tô voando alto. E ela, cara, vamos conversar sobre os seus projetos? Aí eu mostrei pra ela que eu tenho. Meu Deus do céu, Gabi. Ela falou, Thiago, ela me parabenizou por 3 itens, mas tinha 15 ali que ela me trouxe correções. Thiago, você tem que melhorar aqui, 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 aqui. Aqui. Cara, das duas, uma. Ou eu vou olhar pra ela e falar, você nem é brasileira, você não conhece aqui a nossa cultura, que não sei o quê, quem Vai você acha que é? menosprezar, né? Você não é nem do meu nicho, né? Ou vou olhar e falar, opa, pra lá. Essa mulher já construiu muita coisa em alguns continentes, não é? E detalhe, não é só porque ela construiu e tudo mais. Como você falou, às vezes alguém, entre aspas, que tá abaixo da gente, cara, a gente tem muito que aprender. Muito. Agora a pergunta é, nós andamos com o coração ensinável, né? A gente fala sobre Deus dá direcionamentos pra gente, a gente pede isso, só que a gente cria um direcionamento de Deus na nossa cabeça, que, não, Deus vai falar desse jeito, vai usar tal pessoa, ou esse tipo de pessoa, e às vezes Deus usa uma criança de 9 anos pra Uhum. ministrar o nosso coração. Mas a pergunta pra você é, como que foi identificar os seus próprios pontos cegos e falar, caraca, você sabia que esses pontos cegos estavam ali? Aquela Gabi gestora, né, há tantos anos dentro da empresa, mas você sabia que tinha tantos pontos cegos ali, ou não? Não, não sabia. Doideira, né? Doideira, na verdade, como eu te falei, quando eu te procurei, o ano passado, foi pra romper em algumas coisas que eu achava que você ia me ensinar aqui, ó, Gabriel, faz assim, né, uma receitinha de bolo. Uhum, Gabriel, faz assim, assim, assado, que você vai conseguir romper nisso aqui. uhum, Na minha cabeça era isso. Quando a gente vem com a questão do autoconhecimento, e vai quebrando essas caixinhas e vai mostrando esses pontos cegos, óbvio que na hora ali, muitas das vezes é doloroso, né, é muito difícil a gente olhar pra dentro, muito difícil, muito mais fácil uma pessoa que tá de fora olhar pra total. você, identificar, mas você mesmo olhar pra dentro e falar: "Putz, eu errei nisso aqui durante toda a minha vida", né, isso dói bastante, mas ao mesmo tempo é libertador. Sim. Eu comentei contigo, né, também aqui nos bastidores, que eu, depois de tomar algumas decisões na minha vida, eu me sinto liberta, me sinto liberta. Então, por quê? Porque o autoconhecimento me trouxe aqui um crescimento que me mostrou as janelas e as portas que eu tenho abertas para minha vida. E hoje eu consigo olhar para isso sem aquelas crenças limitantes que eu tinha antes. Consigo olhar para isso e consigo olhar para isso com paz. Uau. Porque eu passei por cima do que eu tinha de ponto cego aqui na minha vida, que eu tinha que me limitava dentro de mim. Passei por cima disso e consigo hoje respirar melhor. Uau.
dar os próximos passos, né. É muito, muito bom ver você falando disso hoje, mas na época eu lembro que foi uma dor pra você olhar pra isso Uhum, e falar: "Cara, isso daqui de fato é um problema", né, essa uhum. crença limitante que eu tenho aqui não é uma crença limitante, isso É, daqui é a minha condição de vida, isso daqui, né, é o que tem e tudo é, mais. Mas você, mostrava ali a cada sessão a sua dor, né, de desconstruir aquilo, né, e ali com o martelo e era. com aquela outra ferramenta que eu sempre esqueço o nome, e você batendo ali e quebrando. E olha o que isso produz em você, né, essa É muito louco. leveza de ver a vida. Que você diria pra pessoa que tá do outro lado e tem uma suspeita de que tem uma crença limitante, sei lá, ela qual que pode ser? "Ah, homem na minha vida só é desse jeito", ou "Eu só vou ganhar X", ou "Eu nunca vou me mudar desse bairro", sei lá qual crença essa pessoa que tá do outro lado pode ter. O que você diria pra essa pessoa? Qual a mensagem que você, daria pra ela agora? Tiago, tem uma palavra que eu gosto muito, Uhum. que é permissão. Tá. Permita-se. Permita-se, eh, evoluir. Permita-se ser transformado. Permita-se acreditar no seu potencial. Uhum, Permita-se acreditar que você merece algo melhor uhum, do que isso, que você merece elevar mais um nível na uhum, sua vida, seja ela na vida profissional, na vida pessoal, no relacionamento, que você merece ser feliz, né, que você merece essa libertação que eu tô falando, enfim. A permissão, acho que ela faz toda a diferença. Eu acho que um pouco dos meus pontos cegos era a falta de permissão que eu sentia. Não, isso aqui eu não posso, Thiago. Isso aqui eu não posso. Isso aqui não é justo, né. Não, eu posso, eu mereço. uhum. Então acho que é isso, acho que as pessoas elas precisam se permitir ser transformadas principalmente. Você acredita que você passou a se amar mais e se ver de uma forma diferente depois das mentorias? Ah, sim, com certeza, com certeza. No sentido de saber de fato o meu valor, né, quem eu sou e o meu valor, e amar isso, e amar. Então, eh, hoje eu sou a Gabi Rabelo, Uhum. né, a Gabi Rabelo que tem toda essa jornada e tem algumas coisas para oferecer aqui, né, e muito para aprender, graças a Deus. Mas sim. Caramba. Quando você fala que você é a Gabi Rabelo, me parece que você se vê como de fato uma marca, né? Uhum, Alguém que não se define pelo salário que ganha, pela profissão que tem. uhum. Porque tem muita gente que fala, não, eu sou um médico tal, eu sou o psicólogo Y, eu sou o dinheiro que eu tenho investido, o carro que eu ando. Cara, é muito além, né? Não, é muito além, na verdade eu não sou nada, né, a gente não é nada. A gente tem o que Deus deu pra gente, É isso. e a gente, tem a missão de multiplicar isso entre Exa as pessoas que Ele vai colocando na nossa mão, na nossa frente, né. exato. Você, depois desse processo, conseguiu ver a vida, com deixa eu melhorar essa pergunta. Eh, Talvez qual percentual de melhoria que teve da tua visão em relação à vida, no sentido de esperança? Pensa na Gabi antes desse processo de autoconhecimento, como que ela olhava para os próximos anos, como que ela se via em relação aos próximos anos, sei lá, que nota você daria para sua esperança de 0 a 10 antes, e que nota que você dá para sua esperança em relação à Gabi depois desse processo de autoconhecimento? Nossa, é como eu te falei, né, eu naquele momento, eu sentia que eu estava no teto, né, eu não sabia mais para onde eu ir. Então pensa, eu vinha de uma jornada onde eu não conhecia nada sobre mercado de trabalho, né, aprendo uma profissão, me desenvolvo nisso, faço gestão de pessoas, faço gestão de processos, né, é uma operação que funciona legal, beleza, e agora? Eu olhava e falava: "Cara, beleza, e agora? Uhum, Para onde que eu vou?" Ok, eu preciso entregar mais resultados nisso aqui ou naquilo, mas e aí? uhum, E aí? O que é daqui para frente? Né? Então, se a gente for dar uma nota, talvez chegue perto do zero ali, porque não tinha mais a esperança e a percepção de onde poderia
chegar, né, eu precisava realmente tirar, aquele teto que estava em cima da minha cabeça, assim, e avançar. Hoje, cara, meu céu ele é gigante, assim. Eu olho para cima e vejo muitas possibilidades. É claro que eu tenho os meus princípios, né, ou seja, o que que tem valor de fato para mim, né, como, por exemplo, meu filho, minha família, eh que eu protejo, que eu cuido o tempo todo, mas o céu é o limite. O que Deus quiser derramar sobre mim, a gente tem que Amém. estar preparado para receber, né, e honrar isso. Amém. Interessante você falar sobre isso, Gabi. Tem um estudo científico que foi feito com pulgas. Esse estudo, ele é fantástico. Pegaram algumas pulgas e colocaram elas dentro de um pote. E no teto do pote colocaram uma tampa de vidro. E aí, a pulga, o que que ela vai fazer naturalmente? Ela vai pular, Uhum. né? Mas vamos supor que ela pule 100, né, para cima, numa altura de 100, naturalmente falando, sem nada. Só que a altura daquele pote com a tampa de vidro era até 50. E o que que aconteceu? Colocaram elas dentro do pote, fecharam com a tampa de vidro e as pulgas começaram a pular. E toda vez que pulava, batia a cabeça no teto, né? Pulava, pulava, batia, batia, batia. E deixaram essas pulgas o dia inteiro assim. No dia seguinte, voltaram, as pulgas estavam lá, continuaram pulando, só que eles tiraram a tampa de vidro. O que que aconteceu? As pulgas, elas pulavam, só Na que mesma altura. na mesma altura, exatamente. Só que elas não iam até 50, elas pulavam até 40 com medo de bater a cabeça no vidro. E tiraram a tampa de vidro. O que que aconteceu? Elas continuaram pulando até 40, 40 e poucos de altura. Não o suficiente, eles esperaram essas pulgas procriarem. O que que aconteceu? Os filhotes das pulgas pulavam na mesma altura Hum, dos seus pais. sim. Isso fala muito sobre modelo mental. Isso fala muito sobre crenças. A forma que a pessoa ela se enxerga é a forma de resultado que ela vai ter na vida. Ah, Thiago, Uhum. parece um papo coach. Não tô nem aí pra você que acha que é papo coach. A verdade é que, se você não se enxergar fora desse bairro, se você não se enxergar fora dessa cadeira que você ocupa, se você não se enxergar fora desse teto salarial que você tem, meu amigo, ninguém mais vai enxergar por É você. verdade. É você que tem que construir. É você que tem que ter amor pela vida. É você que tem que ter energia de olhar pra essa jornada chamada vida e falar: cara, o que é que eu vim fazer aqui? Eu sei que eu não vim esse mundo a passeio. Eu tenho uma missão, eu tenho um projeto, eu tenho um chamado. Enquanto eu não descobrir, eu não vou descansar. Eu não vou parar de lutar até entender aquilo que eu nasci pra viver. Então, faz um favor pra você mesmo. Porque se você descobre a sua posição, a posição que você joga, o mundo vai ganhar com isso. Você vai ser um médico, mas vai ser um médico com mais qualidade. Você vai ser um professor, mas um professor com mais qualidade. Você vai ser, não sei, qual que é a tua profissão de vida, qual que é o teu propósito, mas eu sei que você vai agregar e devolver para a humanidade com muito mais maestria. Hoje eu tô aqui no meu aniversário, poderia estar em qualquer lugar do mundo nesse exato momento, porque graças a Deus nós temos condição para isso. Mas sabe o que eu tô fazendo? Uma das melhores coisas que eu amo fazer, que é trabalhar, Uhum. que é produzir, é agregar valor, é oferecer. Isso daqui pra mim não é sacrifício, pelo contrário. Cara, eu estou vivo por causa disso daqui. Então, Gabi, eu fico feliz. Eu fico feliz porque Obrigada. existem pessoas como você que tem um coração ensinável pra poder aprender. E eu acredito que Deus, ele sempre vai derramar mais sobre aqueles que têm essa vontade de crescer. Não tem jeito, cara. Se a gente olha pra Bíblia, Deus, ele cria, não é? Uhum. Ele cria, ele cria, ele cria. E o que que a gente quer fazer às vezes? A gente pega um projeto, pega uma carreira e quer administrar. Só faz uma pseudo-administração. Deus não nos chamou para administrar. Deus nos chamou para criar junto com ele. Ele deu a árvore, o homem tem que olhar para a árvore e falar assim, cara, o que que pode sair disso? Pode sair uma mesa, pode sair uma cadeira, pode sair um armário, pode sair um guarda-roupa, pode sair uma folha de sulfite, pode sair tanta coisa de uma árvore. Só que o problema é que Deus, ele dá a matéria bruta pra gente e a gente espera ainda que ele faça a folha de sulfite pra gente. Ele não vai fazer. É. A gente tem que criar junto com ele. Gabi, disso tudo que a gente falou, que você aprendeu sobre você, o que que a gente pode esperar da Gabi daqui pra frente? O que que tá vindo de novidade aí? Bom, como você falou, né, quando você fala Gabi Rabelo, você fala de uma marca? Acho que um pouco sim,
né. Como eu te disse, agora os meus horizontes, eles foram ampliados. Eu presto serviços, né, pra FN Patrimonial, amo aquele lugar. A gente tem novos desafios lá dentro, né, estamos agora implantando algumas outras áreas, mas tem também a Gabi Rabelo que está começando a olhar para um outro horizonte. Foi muito lindo o processo de mentoria que eu tive. Eh, eu entendi quem eu sou e, enfim, eu entendi o meu propósito depois desse processo de mentoria, Que bom. né. Então, assim, muito mais do que administrar imóveis, eu amo pessoas, eu amo gente, e eu amo ver a transformação dessas pessoas. Então, assim, eu tenho muito orgulho, de ter pessoas que estão comigo hoje, que quando começaram a trabalhar comigo, Thiago, elas não conseguiam olhar no olho Uhum, de outras pessoas, muito uhum, menos no meu olho, uhum. né. Eu tenho orgulho de pessoas que passaram por mim e que queriam ficar comigo, mas eu sentei com essa pessoa e falei: "Cara, aqui não é o seu propósito, Uhum, sua área é outra. Vamos esse ano agora ir em busca da sua área?". uhum. E essa pessoa foi em busca, hoje está atuando na área dela e saiu, né, da empresa, eh eh, em paz, né, saiu entregando ali o trabalho dela e indo se desenvolver na sua própria área. Então eu acho que isso é parte da graça de Deus sobre a minha vida, Amém. e eu tenho uma pessoa que é muito querida para mim também, que a gente tá agora desenvolvendo um projeto para levar isso para outras mulheres, tanto para mulheres que precisam se desenvolver, quanto para mulheres que precisam desenvolver outras pessoas, Muito né. Então é um projeto que está na incubadora, ainda, a gente está construindo ele, mas vem aí algo muito legal, a gente deve divulgar muito em breve, de ter alguns encontros marcados ali com mulheres empreendedoras, com mulheres que empreendem, né, tanto no mundo de uma forma geral, quanto façam a parte de intraempreender, como eu faço, bom. Uhum. na empresa que eu presto serviço, mas trazer momentos de encontro com essas mulheres para falar um pouco sobre esse crescimento, Uau, né. E aí, quem sabe também prestar mentoria para elas, consultoria, a gente está com esse projeto. muito Em bom. breve vai nascer. É sobre isso, é sobre isso. Não começou na gente e nunca vai terminar na gente Exato. também. Precisamos passar pra frente. Gabi, quero te agradecer, agradecer por você ter a humildade de vir aqui falar sobre a tua experiência, o quanto que você cresceu e ganhou com isso. Isso é muito bom e espero que desperte outras pessoas para isso. Amém. E eu sempre faço essa última pergunta aqui, né? Se você tivesse apenas um minuto com aquela Gabi de 18, 19 anos atrás que começou nessa mesma empresa, se você Uhum. tivesse apenas um minuto com ela e nada mais, com calma, sem pressa e com paciência, o que que você diria para ela? Uau. Eu acho que eu diria para ela acreditar. Acreditar que o momento dela vai chegar. Que o momento dela vai chegar, isso em todas as áreas da vida dela, para ela ser cuidadosa com as decisões dela, que Deus tinha muita coisa, tinha não, né, teria muita coisa para acrescentar para ela. Pra ela nunca perder a fé, para ela nunca perder a fé. Acho que a fé ela é o que a gente tem de mais lindo dentro da gente, eh eh, que Deus nos deu, né. Então, acho que era isso que eu iria dizer, teria esse papo com ela. Tenha fé, acredite, Muito bom, acredite. muito bom. E vale lembrar, né, que segundo a sua própria história e como é orientado através da Bíblia, a fé com obras, não A é? fé com obras. Porque tem muita gente que, infelizmente, que tá ouvindo a gente, pode até ter fé, mas não arregaça as mangas pra fazer acontecer, né. Exatamente. E eu quero te agradecer também, viu, Thiago? Você esteve comigo, em momentos de decisões muito importantes da minha vida, né? E é muito interessante que na primeira vez que eu peço a sua ajuda, a sua orientação, você me dá um conselho, eh, e você fala assim: "Gabi, ó, fica aqui, dá uma estacionada, fica aqui paradinha, eh, e se prepara aqui de um outro lado, né, que vai acontecer". Uhum. E aí, em pouquíssimo tempo, eu percebo quanto que tinha Deus naquele conselho que você me deu, porque foi um conselho que me protegeu de muita coisa. Eh,
E aí depois quando eu volto a te procurar em 2025, você olha pra mim e fala assim: "Ó, agora tá na hora da gente expandir", né. Então você tem muito de Deus na sua vida, né. Eu acredito muito que os seus processos de mentoria, o que você se dispõe a fazer, Deus ele tá no negócio. Amém. E ele não só te abençoa, como abençoa muitas pessoas que ele confia a você. Amém. Que traga cada vez mais frutos. Foi muito importante pra minha vida, sou muito grata, agradeço do fundo do meu coração. Espero que a gente continue aí, eh eh, tendo outras oportunidades de você me esticar, da gente se Sim, esticar, crescer juntos. durante a nossa vida inteira, né. É isso, é isso. É prazeroso andar com gente que tem fome de crescimento, né? Então, com certeza é a longo prazo, né? Conta É a longo comigo para poder prazo. te servir e eu sei que eu posso contar contigo também. E obrigado pela oportunidade, né, de ah, marcar a tua vida de alguma forma. Então, Eu que obrigado por agradeço. isso. Obrigado por isso. E você que está acompanhando a gente aqui, Thiago, eu quero crescer também, eu quero ser esticado, esticada, preciso de confronto, preciso identificar os meus pontos cegos. Vai agora lá no meu Instagram ou procure em algum lugar aqui embaixo, tem um link da mentoria Despertar. Thiago, o que que é a mentoria Despertar? É justamente isso que a Gabi falou sobre o autoconhecimento. Uma vez que você se conhece, uma vez que você sabe quem você é e a posição que você joga, viver fica muito mais simples, muito mais fácil. Então, não deixa essa oportunidade passar, porque não é sempre que eu deixo a mentoria aberta de tempos em tempos. E é isso, valeu. A gente se vê no próximo episódio. Gabi, fala suas redes sociais, aonde que a turma te encontra. Gabi Rabelo, _C, Instagram, LinkedIn, Gabi Rabelo. Boa, perfeito. Mas Ah, Gabi com Y, viu, gente? obrigado, Gabi. Foi bom demais. Você vai ter que voltar Obrigada aqui. eu. Vamos voltar. Vai Valeu, ser turma. sempre um prazer. Valeu. Até a próxima. Até.